Fala, rapaziada. Nossa, falei tudo errado, galera. Vai ficar assim mesmo. Fala, rapaziada, beleza? Tamo junto. Samuel aqui mais uma vez pra mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre long and short. E é o seguinte, eu vou falar sobre uma coisa que deu na cabeça. Então é o seguinte, toda vez que dá um insight, uma loucura na cabeça, fala, cara, não tem que fazer vídeo. Porque são coisas que a gente vai pegando que a gente vai entender pra gente entender o risco. Então, vamos lá, eu tava falando sobre long and short, que eu já expliquei pra vocês o que era o long and short. Então, se você não sabe o que é long and short, vai lá assistir o tutorial do long and short. Expliquei o long and short aplicado em uma estratégia que já é uma estratégia que já tá diluída em risco. E aí, eu não falei um pouquinho desse outro conceito que eu quero falar agora. Que o negócio é o seguinte, operar long and short com stop loss ou sem stop loss? Porque aqui e agora, vamos aprender no Globo Repórter. Bora, rapaziada. Tamo junto. Então, é o seguinte, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. Se você opera sem stop, você já sabe como é que funciona. Então, a gente tem aqui a entrada. Entrada aqui, digamos que você... A estratégia é, bateu aqui no suporte, você compra, bateu na resistência, você vende. Você tem a média. Lógico, isso daqui tá só por enquanto. Depois a gente vai aprofundar mais. Se você estopar aqui, beleza, 10% de stop. Aí o que acontece? Na realidade, se você tá usando 100% da margem no seu patrimônio para fazer isso daqui, se você compra e o mercado cai 10%, você fica com o flutuante negativo. Então, por exemplo, você tem 10 mil reais na sua conta, você tem 10 mil reais na sua conta, só que você tá usando 100% de margem de garantia para você fazer long and short. Se você ficou 10% negativo, você agora não tem mais 10 mil, você tem 9 mil. Porém, isso daqui é um flutuante. Então, eu não sei se tem vencimento de contrato ou algo assim. Se não tiver, tudo bem, você vai ficar com uma margem menor. Mas assim que você vai trabalhando. Então, por exemplo, se você tá lançando lá Petrobras, se você lança com 10 mil, se você tá com 9% de drawdown, 10% de drawdown, você vai lançar acima, você vai lançar só com 9 mil reais, né? Então, você vai ficando nessa estrutura que ela sempre vai oscilando pra cima e pra baixo, tá? Aí, beleza, tudo bem. E por que você operaria sem stop loss? Aí, aqui que vai entrar a chave do que eu tô querendo explicar pra vocês, que entra risco e ideias de risco pra entender sobre como a gente vai trabalhar em cima de capital, tará, tará, tururu. Então, vamos lá, a gente tem dois cenários aqui. Primeiro cenário A. O cenário A é uma pessoa que ela não tem mais dinheiro para aportar. Então, nesse cenário, eu acho que se ela estiver fazendo CDB, tá lá com CDB, aí ela faz venda semanal de put ou venda mensal de put, ela ganha lá 3, 4% ao mês, e ela faz, além de tudo isso, ela usa toda a margem dela para fazer o long and short, em cima dos 10 mil reais, por exemplo, o que ela pode fazer? No caso, seria bom ela usar stop loss. É uma ideia. Por quê? Porque ela não pode alimentar o risco da ruína. Porque, por exemplo, assim, e depende também do quanto que você vai se expor. Então, por exemplo, você pode se expor em 10 mil reais, que seria, sei lá, 300 ações de Petri, por exemplo, que vai dar mais ou menos os 10 mil. Ou você pode se expor em 200 ações de Petri ou em 100 ações de Petri. Ou seja, você pode fazer long and short dependendo da margem de garantia também. Porque, por exemplo, se você ganhou 10%, só que é sobre 30% do capital que você está colocado de risco, você vai dividir por 3. Então, seria 3% de lucro. E também isso vale no prejuízo. Então, se for 10% de prejuízo, 10% vai ser 3, porque você está só exposto a 30%. Agora, se fosse 60%, ia ser 5. Se fosse 100%, ia ser 10. Entendeu? E por que eu tô falando tudo isso? Porque vamos agora entender o jogo. Pessoa A, ela só tem um capital que ela não pode trabalhar. Seria mais inteligente e interessante ela buscar lucros pequenininhos, não se expor a 100% do capital, porque ela não pode perder aquele dinheiro, e ela vai fazer um capital menor com stop. Agora, aqui que entra o jogo da pessoa B. Se a pessoa B, ela já tem condições e ela já tem dinheiro, ela poderia, em tese, fazer long short sem stop loss. Mas como assim fazer logo de stop loss? Cara, porque se você sabe que ele sempre vai tender a média e você sempre tem margem de garantia, das duas uma, você tá ganhando no aporte que você tá fazendo mensal ou semanal, você tá ganhando na própria estrutura que você tá fazendo, que não é a long and short, que é a renda fixa do CDB, mais a venda de put semanal ou mensal, e ela vai jogando essa quebra pra longe. Por quê? Porque você não vai aumentar a mão aqui na long and short, e no pior dos casos, se você ficar travado, você vai usando um pouquinho desse lucro pra comer esse flutuante negativo, entende? Sendo que com o stop loss, você pode trabalhar com mais manejo de risco. E eu não acredito que dá pra fazer, não sei se eu falei sobre isso daí no vídeo anterior, fazer até head de long and short, né? Então você consegue... Não sei se dá, eu tô aprendendo. Se der pra fazer head de long and short, se for o caso, a gente consegue até travar o limite do head pra você não deixar esticar muito, né, na sua conta. E aí você ia trabalhando de outras maneiras. Ou seja, a gente vai brincando aqui, jogando pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra diagonal, pra esquerda, pra direita e vai trabalhando. E é essa a magia do mercado. É por isso que eu gosto tanto do mercado. Porque eu não gosto de criar uma regra sólida. Agora, é claro que depende também. Você não pode ficar fazendo muita loucura em determinados momentos. É por isso que eu falo. Nesse caso aqui, da pessoa B, operar sem stop, seria se ela já tem capital de garantia maior pra aportar nesses 10 mil. E esses 10 mil seria só um capital de risco alocado pra isso, entendeu? Então é mais ou menos isso. A pessoa A seria stop loss. Agora, também não é regra. Isso depende do risco que você quer correr. Por isso que eu falo, é muito difícil responder essa pergunta, mas eu acho muito da hora falar sobre isso. Então, a ideia aqui do canal é a gente
exercitar o cérebro. Não é você fazer, você tá querendo dizer que eu vou fazer operação. Cara, você não vai fazer nada. Isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Isso daqui, na realidade, é a gente exercitar o nosso cérebro com exercícios e hipóteses. Se acontecer isso, e se eu for pra lá, e se eu for pra lá, e se eu for pra cá, e se eu for pra cá. Porque você, criando hipóteses e cenários novos, isso vai ajudar você que você consiga, talvez, ter uma possibilidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Beleza? Se não, uma renda extra. Se não, um trabalho. Se não, sei lá o que. Beleza? Mas é isso, tamo junto. Muito obrigado. Eu sei que é meio louco, foi meio rápido, mas é porque tá super tarde aqui e eu preciso fazer esse vídeo. Então, tamo junto. Muito obrigado. Bora estudar. E o que você tiver pra ensinar, bora pra cima e estudar, rapaziada. Estudar.